Pois é, gente, Bolsonaro está liderando as pesquisas na corrida presidencial desse ano aí, e nós temos que conversar sobre isso. Se você gosta do que eu faço aqui no Nova Máquina do Tempo, eu peço que você se inscreva no canal, dê um like e compartilhe, que é muito importante para mim. Eu sou André Teixeira Jacobina. Então vamos lá. O Data Poder, ele soltou um resultado agora que indica que Bolsonaro está liderando com 21 a 25% das preferências de voto. Essa pesquisa do Data Poder ela é feita por telefone, ela é altamente questionada por outros institutos de pesquisa, mas nós devemos levar em conta também, né? As pesquisas de opinião elas não devem ser absolutizadas, nós não devemos tratar elas como um dado absoluto, mas elas também não devem ser ignoradas. E o fato é que em todos os cenários, em outras pesquisas, sem Lula, Bolsonaro lidera. Somente quando você inclui Lula, que é um candidato que nesse momento está preso e provavelmente não vai poder concorrer, embora isso ainda não tenha sido totalmente resolvido, sinaliza que Bolsonaro está na liderança. E aí eu gostaria de falar com vocês sobre uma coisa que aconteceu aqui no canal, entre dois inscritos do canal, né, duas pessoas visitando o canal, e que um deles é apoiador de Bolsonaro e o outro não é. E o outro que não é progressista, né, que é, enfim, uma pessoa de tendência de esquerda, ofendeu o apoiador de Bolsonaro, que devolveu a ofensa e tal. E eu fiquei pensando sobre isso, né, sobre esse momento de polarização, de agressividade, e que parte da esquerda, até pela onda conservadora e tal, está sendo muito agressiva. E eu recomendaria às pessoas de esquerda a não descambarem para ofensas. Não apenas porque a questão de civilidade, a questão da educação, isso também, mas por uma questão fundamentalmente estratégica. Os apoiadores de Bolsonaro, muitos deles são, não porque concordem com todas as pautas de Bolsonaro, mas porque estão defendendo um candidato que para eles é diferente dos outros, embora um cara que esteja na política há tanto tempo, mais de 30 anos, mas na visão dessas pessoas é um cara fora do establishment, né? Assim como existe esse voto de protesto quando você pensa em Le Pen na França, ou Donald Trump, que acabou sendo eleito nos Estados Unidos, e houveram partidos ultranacionalistas crescendo na Europa, é um fenômeno mundial, não é um fenômeno só brasileiro. E esse fenômeno tem algumas particularidades. Uma rejeição forte do politicamente correto, uma rejeição da política tradicional, dos partidos tanto de centro-direita quanto de centro-esquerda tradicionais. Esses partidos levaram a crise de representação, a falência da representação, um problema sério de democracia. Então, diante do desespero e tal, parte da população acaba apoiando essas figuras ultranacionalistas com essas características. Existem apoiadores de Bolsonaro que concordam com ele no ultranacionalismo, na xenofobia e outras pautas que nós vamos discutir se são ou não são protofascistas, enfim, é uma discussão que eu vou ter em um outro vídeo. Mas existem muitas pessoas que fazem isso por desespero e nós não vamos convencer essas pessoas se nós as agredirmos, se nós as ofendemos. Não é uma estratégia boa para ganhar. Entendeu? Então, se você quer ganhar, e eu espero que os progressistas queiram ganhar, lógico, né? A melhor estratégia é desmontar os argumentos, é atacar o histórico. Por exemplo, um bom ataque com relação a Bolsonaro, que tem grandes chances de dar certo, é um ataque ao suposto neoliberalismo dele. Ele tem toda uma trajetória como deputado em que ele nunca defendeu nenhuma reforma de cunho liberal. Ele nunca nem propôs, não é que ele não aprovou. Porque se ele não tivesse aprovado, você poderia dizer, mas foi o Congresso que esquerdopata, um discurso da direita que a gente conhece. A responsabilidade seria de outros, mas ele teria proposto. Mas ele nunca propôs nenhuma reforma de cunho liberal ao longo de toda a trajetória dele. E ele votou, que é o mais importante, ele votou a maior parte do tempo, a imensa maior parte do tempo, com projetos neodesenvolvimentistas, nacionalistas, típicos de uma pessoa que adere a uma tese, enfim,
neodesenvolvimentista. De direita, sim, conservadora, sim, mas neodesenvolvimentista, não liberal. Então, e essa aproximação super recente dele com o liberalismo pode ser apontado como oportunismo, falta de ética. Então, toda a aura que ele tem de pessoa que não é corrupta e tudo mais, você dilapida aí. Outra forma é os casos de nepotismo familiar, que existem muitas evidências aí que tem problemas aí. Nem tudo que foi feito ali parece ser necessariamente ilegal, mas não pega bem. E apontar isso pode ser uma via extremamente eficiente. Outra via eficiente pode ser apontar, por exemplo, a total inexperiência administrativa dele. Ele nunca foi prefeito, nunca foi governador, nem tentou ser. Por que será? Porque ele nunca tentou esse desafio de ser prefeito, né? De ser governador. Não seria um desafio interessante para ele, que pretende agora ser presidente do Brasil? Né? Uma carreira política tão longa, ele não despencou na carreira política agora. Então, essas são as avenidas adequadas. Né? Mostrar, por exemplo, que ele não tem nenhum interesse em fazer nada em relação à dívida pública, não fala em auditoria da dívida, algo básico, algo fundamental que o Brasil precisa fazer para conhecer sua dívida com transparência com o público. Essa é uma forma adequada de atacar. Então nós devemos ser inteligentes. Muitos dos apoiadores de Bolsonaro hoje votaram em Lula no passado, então eles não são ideológicos. Eles não são pessoas que são imunes a argumentos. Então, se nós usarmos argumentos racionais, se respeitarmos eles como cidadãos, nós temos grandes chances de convencê-los. Aí vocês pensam, mas quando a gente entra no debate com esse pessoal, a sensação que dá é que não tem nenhuma chance de convencer. Mas o que você tem que se lembrar é que muitas das pessoas que você está debatendo, o importante muitas vezes não é a pessoa diretamente com quem você está debatendo, mas o eleitor de Bolsonaro que está calado lendo esse debate. Teve uma pessoa que, acho que foi a primeira mensagem que disse aqui no canal, que estava pensando em votar em Bolsonaro, e reviu isso e não vai mais votar em Bolsonaro, que está agora em processo de avaliação dos candidatos. Essa pessoa foi sensibilizada pelos meus argumentos e porque eu fui respeitoso, porque eu em nenhum momento desrespeito os apoiadores de Bolsonaro. E essa tática de você ser respeitoso, que é adequada independentemente do ponto de vista estratégico, ela é adequada como cidadãos, enfim, muito mais democrático, mas além de todas essas vantagens éticas, morais, que essa postura tem, ela é a melhor postura também em termos estratégicos. Nós temos que usar argumentos, evidências, fontes, e sendo respeitosos e sendo estratégicos, quando os fãs de Bolsonaro perderem a cabeça, forem agressivos, e muitos deles são, os outros fãs de Bolsonaro que vão estar vendo esse debate, que são as pessoas que a gente quer convencer, normalmente não são os engajados, a linha dura dos defensores de Bolsonaro, mas sim aqueles que estão acompanhando, que são o apoio leve de Bolsonaro, que oscila entre 35% a 40% dos eleitores de Bolsonaro. Esse apoio leve, quando perceber os fãs de Bolsonaro descambando para agressividade e tudo mais, e ver progressistas e pessoas de esquerda, centro-esquerda e até democratas de centro-direita desmontando os argumentos, isso vai dar pausa a eles, isso vai fazer eles pensarem e muitos deles podem mudar de ideia. Então é isso aí, gente. É isso aí. Vocês não devem se desesperar com as pesquisas. Os cenários de segundo turno podem mudar muito. Daqui até lá, eu acredito que, inclusive, nos debates, se Bolsonaro for para os debates, que a gente não sabe, ele está por enquanto fugindo, mas se ele for para os debates, ele é muito fraco nos debates e a tendência é que candidatos mais bem preparados, com mais experiência administrativa, passem por cima dele nos debates, o que também vai fragilizar ele, e que todos nós temos que ter essa estratégia inteligente de respeitar os eleitores de Bolsonaro, até porque o desespero deles é compreensível.
Muito do que levou à ascensão de Donald Trump nos Estados Unidos, Le Pen na França, que foi derrotado, Macron se elegeu, mas acabou sendo a segunda principal liderança. A vitória de Donald Trump nos Estados Unidos foi um fracasso dos partidos tradicionais. A esquerda, a centro-esquerda que chegou ao poder, fez alianças espúrias, tem muita responsabilidade sobre esse momento. E nós temos que ter essa autocrítica, nós temos que ter essa serenidade de reconhecer isso, de saber que esse fenômeno tem uma parte da responsabilidade, não toda, obviamente, porque parte da responsabilidade também tem a ver com a ascensão dos neopentecostais e outras coisas. Mas parte da responsabilidade pertence sim à esquerda, aos partidos tradicionais, e que nós temos que desmontar os argumentos com a educação, com gentileza, com respeito, porque isso só tende a nos beneficiar. E temos que também procurar apoiar o candidato que for mais viável e que tem maiores chances de derrotar Bolsonaro no segundo turno. Estrategicamente isso é importante. Me parece nesse momento que esse candidato é Ciro Gomes, mas isso pode mudar daqui até o dia da eleição. Nós temos que continuar acompanhando isso daí. É isso que eu sugeriria para vocês em termos estratégicos e para pensar sobre essa questão, tá certo? É claro que alguns fãs de Bolsonaro podem começar a me atacar aí, o que é previsível, mas é o que eu penso e eu, enfim, não consigo encontrar quase absolutamente nada que eu concorde com o Bolsonaro, então obviamente vou me opor à sua candidatura e vou buscar estratégias e vou buscar desenvolver estratégias junto com a comunidade para que a gente contribua para que ele não se eleja, não é? E que a gente eleja um candidato melhor, um candidato que esteja mais bem preparado para assumir o Brasil e que não tenha esse oportunismo político, né, de mudança de ideia por questões eleitorais, né, e que não tenha tantas outras falhas como xenofobia e está sendo acusado de racismo e todas essas coisas aí. Tá certo então? Era isso que eu tinha para dizer hoje. Se você gostou do meu vídeo, eu peço que você se inscreva no canal, dê um like e compartilhe. Um abração.